aluna do professor Júlio César. A minha discipuladora é a Bárbara. Sou do módulo 1. Tá bom, mesmo? Muitas pessoas me perguntam: será que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Só que quem realmente tem fé acredita que ela é a palavra de Deus para o homem. Então temos que ler a Bíblia para nós termos o conhecimento sobre ela. A palavra Bíblia deriva do grego Biblion, que se diz conjunto de livros. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, igreja, aproximadamente 40 homens escreveram a Bíblia. Escreveram 66 livros da Bíblia. Mas sabemos que a Bíblia tem um único autor intelectual, que é o Espírito Santo de Deus. Quer dizer então que aqueles profetas não escreveram aquilo que queriam, mas escreveram aquilo que Deus queria que eles escrevessem. No segundo livro de Timóteo, Paulo diz que a escritura bíblia é divinamente inspirada. Portanto, ela é a palavra de Deus para o homem. Igreja, a Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos. O livro de Gênesis foi escrito em um tempo de 1445 e o de Apocalipse por volta de 90 a 96 décadas. O livro de Jó, acreditamos que seja o livro mais antigo da Bíblia. No Antigo Testamento, foi escrito em aramaico e hebraico, falando foi escrito em aramaico e hebraico, falando posteriormente. Simples no celular. Ganhar, celular e enviar. Peraí, só as mulheres falaram. Ganhar, consolidar, celular e enviar. Ninguém é enviado sem primeiro ser ganho, amém? Precisamos ganhar vidas na expectativa de quem está se preparando para assumir o papel profético. Em muitas igrejas tem acontecido algo muito frequente, que é a inveja do próprio líder, da inveja do discípulo. E graças a Deus no Renascer tem acontecido isso, porque Deus tem derramado muito nessa igreja. Mas outras igrejas que eu tenho frequentado, em que o líder tinha inveja do discípulo, quando o bispo, o pastor, levantava ele, o líder tinha inveja dele e destruiu o ministério dele. Então a pergunta que eu faço: por que eu, Natália, por que cada um de vocês, Júlio César, Genilson, Paulo Henrique, não deixamos ser usados para que Deus possa fazer o melhor de nós? Para que assim como o Henrique foi usado no culto, assim como o Leozão foi usado no encontro, assim como o bispo Valtteri foi usado todo domingo a ponto de falar tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que acontece na nossa vida, assim como o Nivaldo foi usado a ponto de um bêbado estar passando e ele falar do amor de Jesus para ele, e a ponto daquele bêbado chorar e voltar para casa dele, arrependido de tudo que ele tinha feito. E o Nivaldo falou para ele que a bebida destruía a família. Ele tinha dito para o Nivaldo que ele era alcoólatra há muitos anos, ele tinha destruído a família dele, que a mulher dele tinha largado ele. Por que não deixamos ser usados a ponto de mudar a nação, como por exemplo meu tio, minha avó é ministra da igreja, e meu tio, você passar 1h da tarde aqui na linha da Puan, em frente ao bar, ele está lá. Você passa as luzes do bar da esquina da minha casa, ele está lá. Quando enfim ele está voltando para casa, ele está com um tatinho de cerveja na mão. Se não foi pela boca da minha avó que ele mudou até hoje, vai ser pela minha boca, pela boca de cada um de vocês que ele vai mudar. Amém? Bom, um ponto importante da direção de enviar um líder consciente de seu papel profético ou sacerdotal é a consolidação. Quem aqui sabe o que é consolidação? Amém. Bom, a consolidação é um processo feito de duas maneiras.
levar ele do pré-encontro ao pós-encontro e matriculando na escola de líderes para levar para o chão de orelha do bispo. Amém? E o segundo é treinamento junto a uma pessoa, a fim de que seja levada à maturidade cristã. Quem aqui já foi consolidada? E quem faz a escola de líderes? O que é preciso para ser enviado? Primeiro ponto é a humildade. Devemos reconhecer que precisamos de libertação e cura. Isaías, vemos que o profeta achou que morreria quando, ai de mim, reconhecendo que precisava ser liberto das paixões que o mundo oferecia. Não é simplesmente aquela paixão que todo adolescente tem, aquela paixão boba. É aquela paixão pela carne, pelo pecado. Essa semana, um pastor nessa igreja me perguntou se o pecado era bom. Eu respondi que não, sem entender a pergunta dele, mas o pecado é bom sim, de certa forma, quando a gente está no mundo, mas quando estamos em Deus é tão difícil você olhar para coisa que você fazia, as coisas que você ouvia e negar aquilo, mas quando está em Deus você verdadeiramente tem a força. E muita gente tem vergonha de se virar perante os pés da cruz. E mesmo todo mundo olhando, mesmo a igreja orando, grite, faça o que o Espírito Santo fizer tocar no seu coração, não importa o que acontecer, não importa se vão ficar te olhando, não importa se vão te chamar de louco. Afinal, a igreja, a renascer aqui, lá na minha escola, é conhecida como a igreja de loucos, né? Amém. Jesus! E quando você verdadeiramente tiver a possibilidade, quando você tiver a coragem de se humilhar perante os pés da cruz, esquecer tudo aquilo que os outros falam, e Jesus perguntará a você: a quem enviarei? E a sua resposta será: eis-me aqui, Senhor. Amém? Sou aluno da escola de líderes, escola modelo de líderes, né? Já estou no segundo módulo, estou quase concluindo. E eu queria que vocês olhassem lá para a mesa lá atrás. Todo mundo olha lá. Todo mundo olha lá na mesa lá. E diga assim: nem só de pão viverá o homem. Quem está com fome, levanta a mão. Amém. Eu estou com fome, mas espera um pouquinho. É o seguinte, eu vou falar de um assunto que é meio delicado. Assim, que não diz respeito à Bíblia, nem à nossa religião, mas sobre a nossa vida. O que é democracia? Alguém sabe dizer o que é democracia? Bom, no dicionário, democracia significa governo do povo, soberania popular, doutrina ou regime político, baseado nos princípios da soberania popular, da distribuição equitativa de poder. Quem entendeu, levanta a mão. Eu também não entendi não, mas eu vou explicar para vocês aqui direitinho. Bom, democracia significa povo. E é um termo que vem do grego. É um regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elege seus representantes por meio do voto. Bom, aqui diz que a democracia é o direito de votar, é o direito de você ir na urna, né, de escolher quem você quer que seja o vereador, o prefeito, né? É um regime de governo que o poder existe no sistema presidencialista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro que toma as principais decisões políticas. Falar de política é meio complicado, né? Porque foi esses dias eu levei minha sogra pro cais, ela estava com problema. E esse é o segundo mandato do marido, né? E eu cheguei no cais e eu olhei pro banheiro assim das mulheres, cara, e toda vez que eu vou lá, meu coração dói. Eu vi aquele banheiro todo preto, com a pintura toda, aquele mofo, todo pipocado. Aí as paredes tudo quebradas, aí a gente para assim e pensa assim: meu Deus, será que o ser humano vale tão pouco assim? Aí minha sogra chegou lá, era 2 horas da tarde.
E foi 7 horas da noite, ela me ligou e não tinha sido atendida. Eu falei, não, minha sogra, peraí, vamos ali no Senador Canedo. Coloquei ela no carro e a gente foi lá no Senador Canedo. Cara, quando um servo de Deus está na política, a gente vê a mudança. Quem conhece o Vanderlan da Amigos aqui, levanta a mão. O Vanderlan da Amigos é um servo de Deus. Eu era morador do Senador Canedo, e o Senador Canedo, quem morava lá antigamente, era conhecido como os pés de Todd. E hoje já não é. Senador Canedo, hoje em infraestrutura, no estado de Goiás não existe outra cidade. É uma cidade linda, é uma cidade que só cresce, que valoriza. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre aquele lugar. Porque quando o justo governa, o que acontece? Tá vendo? E quando o ímpio governa? Pois é. Então a gente chegou lá, chegou no o nome lá do negócio lá é UPA. É UPA mesmo. Lá não é CAIS. Quando a gente chegou lá, parecia que a gente estava numa clínica particular. Ar-condicionado, aí o direcionamento foi mais rápido e ela foi atendida. Então, a democracia é o direito de voto. Então, eu queria dizer para vocês que quando vocês forem votar, pensar bem, pensar uma vez, 2 vezes, não vender seu voto por R$50 ou R$100, porque mais para frente você vai pagar e vai pagar nem dobro, não. Você vai pagar 50 vezes mais, porque a Aparecida de Goiânia é uma cidade totalmente destruída. É uma cidade que já era para estar com os bairros asfaltados, com esgoto, e não é. A saúde daqui é uma porcaria, é a minha opinião, tá? É uma porcaria, me perdoa a palavra, mas é uma porcaria, tá? Esses setores já eram para estar asfaltados, então a gente sabe, né? Foi o povo que tomou a decisão de colocar o prefeito mais uma vez, né? Então se ele está sendo bom, né? Então foi isso que ele ganhou. Meu nome é Jace, sou discípula da pastora Tatiane, nessa tribo de Gade, sou aluna do Bispo de Gade, sou aluna do Bispo Valteilton, sou do módulo 2. Eu não sei porquê, mas ele passou um tema diferente, que fugiu um pouco do nosso assunto, né, do nosso módulo agora, e eu vou falar sobre teocracia. Alguém aqui já ouviu falar sobre teocracia? Alguém já ouviu falar sobre teocracia? Eu vou explicar para vocês. Teocracia também é uma forma de governo, só que é uma forma de governo dentro da igreja. Na igreja tem um governo também. Teocracia é uma forma de governo onde seu único governador é Deus, e ele tem os seus representantes. Da mesma forma que a Dilma tem o seu vice-presidente, quando ela não pode estar, ele está lá representando ela, Deus deixou os representantes daqui. Vocês sabem quais são os representantes de Deus? Eu. Quem é? Eu. Os representantes de Deus são os pastores. No nosso caso, o bispo, a bispa, eles são os representantes de Deus. Esses foram escolhidos antes mesmo de nascerem. Vou citar um testemunho rápido aqui. Como o nosso bispo na sua infância, ele passou por momentos terríveis, onde ele se entregou a vários vícios. Mas em um momento ele sentiu que aquele não era o lugar dele e resolveu ir fazer uma visita a uma igreja. Por volta dos seus 15 anos, ao entrar ali naquela igreja, deu nem tempo dele entrar, já caiu na porta mesmo, já começou a falar em línguas. E eu tenho certeza que no início ele não entendia por quê. Mas aquilo ali era Deus já tinha na vida dele, porque ele já tinha um chamado para ser um pastor. Ele já tinha que, era o Espírito Santo já trabalhando nele, porque ele foi escolhido antes mesmo de nascer. Desde o ventre da mãe dele, antes de ser planejado, ele foi escolhido. Mas teocracia pode se resumir com uma única palavra: obediência. Se você for obediente, você está falando sobre teocracia. Porque as leis de Deus ensinam que através da Bíblia é onde o pastor aprende. E ele aprendendo ali, através da Bíblia, ele vai transmitir na igreja. Por isso que ele é colocado como pastor, porque uma pessoa que entra ali, ela precisa ter um direcionamento. E é isso que o pastor faz, ele vai direcionar aquela pessoa o que é certo. Mas ele só vai saber o que é certo através da Bíblia. É como um exemplo que eu posso citar para
para vocês na Bíblia de uma pessoa que foi teocrática foi Moisés. Porque Moisés, Deus falou com ele diretamente, passou a ele as leis. Quando aquele povo de Israel estava ali reclamando, querendo que tudo fosse do jeito deles e tal, Moisés falou, não, vai ser do jeito que Deus quer. Muitos questionaram, muitos ficou para trás, muitos morreram, porque não queria fazer o que Deus queria. Mas era a palavra de Deus que predominava, não é o que a gente quer. E aqui dentro da igreja da mesma forma. Não basta você querer fazer o que você quer. Se você quer prosperar, se você quer vencer, ser vitorioso, você precisa ser teocrático. Você precisa obedecer o que o pastor fala. Você precisa obedecer o que o bispo fala. Se o bispo falar e você encontra, não importa. O que ele falar, acabou e pronto. A palavra dele aqui dentro é lei. Mas é lei porque ele obedece às leis de Deus. E uma forma de você saber se você está sendo teocrático é você analisando sua própria vida. Se você prospera, pode estar passando por lutas, mas se você vê que a sua vitória vai vir, está andando no caminho certo, está seguindo as leis de Deus, você está fazendo o que é certo, você está sendo teocrático, você está seguindo o que o bispo fala. Mas se você vê que você não está conseguindo, não está prosperando, alguma coisa está de errado, né? Então você não está fazendo o que é certo. A gente aqui dentro da igreja está dentro e fora, né? A gente está debaixo de uma hierarquia, aonde o nosso maior líder aqui dentro, né? Aqui dentro é o bispo. É como né? O bispo, onde ele levantou os 12 dele, colocou como representante dele, e nós somos líderes. No caso, o meu caso, a Tatiana, não é representante direta da bispa. Onde eu falo com ela e chega aos ouvidos da bispa. Lá em Deuteronômio 28:2 fala que obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas as bênçãos. Meu irmão, se você quer ter bênção na sua vida, se você quer prosperar, você tem que seguir o que é certo, você tem que ser teocrático. Caso contrário, você não vai prosperar de forma alguma. Pode até ser que você consiga conquistar algo na frente, mas Deus vai te tirar aquilo. Você não vai conseguir romper com aquilo. Porque o que Deus dá, Ele nada toma, nada tira, só Ele. O que vem fácil, vai fácil, né? Então, se é fácil, você está fazendo alguma coisa de errado. É uma forma de ver se as pessoas estão cumprindo corretamente através da prosperidade. Porque Deus age na vida dos justos. Os pastores, depois de Deus, são autoridades maiores deixados pelo grande Eu Sou para nos guiar aqui na terra. Então devemos ser obedientes a Deus e depois aos nossos pastores. Se você quer romper, a única forma é ser obediente a eles. Amém? Eu sou como você. Para começar, uma boa e resumida definição de Deus é que Ele é o Ser Supremo, o Criador regente de tudo o que existe, o Ser autoexistente, perfeito em bondade, poder e sabedoria. Sabemos que certas coisas acerca de Deus são verdadeiras por uma razão. Em sua misericórdia, Ele concedeu revelar algumas de suas qualidades para nós. Deus é espírito intangível. Então Ele é intocável, né? Intangível quer dizer que Ele é intocável. Por natureza, Deus é um, mas existe como 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é infinito, né? Ele não vai acabar, Ele vai viver o resto da eternidade, né? Ele é incomparável, Ele não compara nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Ele sabe tudo, Ele sabe o que nós fazemos, né? Ele sabe se nós mentimos, nós podemos enganar o bispo, nós podemos enganar os pastores, os irmãos, mas Deus não, Deus sabe todas as coisas, todas as coisas que nós praticamos, Deus sabe. E Ele tem todo o poder e autoridade. Aqui estão algumas características de Deus como reveladas na Bíblia. Deus é justo, Ele é amoroso, Ele é verdadeiro e santo. Deus mostra compaixão e misericórdia. Porque se não fosse pela misericórdia dele, nós nem aqui estaremos, né? Foi pela misericórdia que Ele mandou o Filho, para que o Filho morresse e ressuscitasse
Foi pela misericórdia. E graça. Deus julga o pecado, os nossos pecados, mas Ele também oferece o perdão. Ele nos perdoa. Não podemos compreender Deus diante de suas obras, porque o que Deus faz flui de quem Ele é. Aqui está uma lista resumida das obras de Deus passadas, presentes e futuras. Deus criou o mundo, está lá em Gênesis 1, e deu nome, para tudo. Ele fez tudo. E Ele está executando o seu plano na terra. Ele está separando os dele, para que no fim do mundo o filho dele possa buscar os dele. E Ele envolve a redenção do homem da maldição, do pecado e da morte. Ele atrai as pessoas para Cristo. E Ele disciplina os seus filhos e Ele julgará o mundo no final. Na pessoa do Filho de Deus, Ele se encarnou. O Filho de Deus se tornou o Filho e o homem, portanto, a ponte entre Deus e o homem. Então ninguém chega a Deus se não for pelo Filho. A apresentação hoje é sobre soberania. Quem sabe o que é soberania? Então vamos lá. Quem sabe o que é soberania? Hoje, assim, na escola de vida a gente aprende tanta coisa que a gente fica assim, né? O que é soberania? O sétimo e último princípio bíblico que vamos estudar chama-se soberania. Primeiro vamos entender o que quer dizer soberania. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade de tudo que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é supremo, soberano e de todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas e todo o universo. E tudo existe porque Ele as fez. E elas continuarão a existir enquanto Ele sustentar. Aí assim, por quê, né? Por que tudo? Por que nós nascemos? O porquê? Por que as estrelas só aparecem à noite? Por quê? Porque Deus Ele faz todas as coisas. Porque Ele é soberano, Tudo que Ele faz, às vezes a gente acha que está um sol, que Deus não está vendo, o Senhor escuta minhas orações, Mas assim, Deus Ele é tudo na nossa vida, Porque a soberania nos ensina que Deus Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Por que nós nascemos? Porque o sol só aparece de dia. Porque as estrelas que estão no céu não caem nas nossas cabeças. A maioria das pessoas perguntam às vezes, a gente está assim à noite, aquela estrela linda, maravilhosa. Por quê, Tudo lindo, assim. Por que existem tantos animais diferentes? E quantas outras respostas nas ciências, mas a única resposta está na soberania de Deus. Deus assim fez. Por quê? Porque que nós podemos contemplar as suas maravilhas e reconhecermos que o Senhor é a majestade. No Salmo, no versículo 1, 4, podemos nos maravilhar como Davi, quando fala do poder soberano, soberania de Deus nas nossas vidas. Ele diz que o Senhor nos conhece desde os ventres das nossas mães. Ele reconhece o nosso pensamento quando nós deitamos e quando nos levantamos. Conhece todos os nossos caminhos e antes mesmo da palavra chegar à nossa boca. Ele sabe o que vamos falar. Ele sabe do que nós vamos pensar. Ele sabe do que nós já... Não, será que eu falo isso? Mas Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já prepara nós o que nós vamos falar, se aquilo ali está certo, não. Mas assim, Ele nos prepara, Ele nos capacita, Igual Ele está fazendo aqui hoje, nós estamos meio nervosos, mas Ele já sabe o que nós vamos falar, Então Ele é o Deus do onisciente, Ele sabe todas as coisas. Eu sou Janilson, prazer. Sou discípulo de Júlio César, geração Benjamin.
Sou da Escola de Líderes, primeiro módulo, e meu professor é o Júlio César. Mas só deu ele. Bom, eu sou a Maiara, sou da Escola de Líder, meu professor é o Júlio César e eu sou do primeiro módulo, discípulo da Isamar. Nosso tema, Solta! Bom, nosso tema é união. Amém. Gente, eu quero começar apresentando nosso trabalho, fazendo uma pergunta para vocês. Qual foi o primeiro ministério unido por Deus? O Emerson e a Tatiana não vai responder não. Qual foi o primeiro ministério unido por Deus? Família, casamento. Isso aí, a família, o casamento, né? O ministério, uma só carne, unidos em uma só carne. Gênesis 2:24 diz o seguinte: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Isso implica no pacto que Deus fez, unir homem e mulher, para que juntos formassem uma família. Essa foi a primeira união estabelecida na terra. Uma aliança entre marido e mulher, ela traz consigo uma unção de prosperidade, de conquista e multiplicação. Então, solteiros, casa, faz curso, vamos casar, ser próximo, porque uma corda de 3 dobras é difícil de se quebrar. Marido, mulher, Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina no livro de Romanos 12:4, 12 do 4 ao 5, diz o seguinte: como cada um de nós tem um corpo, muitos membros, e esse membro não exerce a mesma função, assim também é Cristo, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A palavra de Deus nesse versículo nos ensina que a igreja de Cristo deve ser um corpo que necessita um dos outros. Como um louvor, ele necessita de uma pessoa para cantar. A igreja necessita de um pastor para pregar. Não tem como uma igreja ser comandada pelos fiéis. Então, cada um na sua devida função, como diz lá em Coríntios 12, 25 ao 28, diz: a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado pelos outros. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois os que realizam milagre, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Como eu falei, não tem como uma igreja sem o irmão murmurão, aquele que só murmura, aquele alegre, aquele mais acanhado. Então a igreja necessita desse corpo. É uma união. Ajunta o murmurão, o alegre, o triste, o extrovertido, e forma uma união na igreja. E Efésios diz o seguinte, Efésios 4,16: todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor, em medida que cada parte realiza uma função.
é mais fácil? Carregar um peso sozinho ou dividindo com alguém? Assume seu trabalho sozinho ou dividindo com outra pessoa? Então, isso fica marcado em cada um de vocês. Lá em Êxodo 17:12, diz que quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dela, para que nela se acertasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés de um cada lado, de modo que as mãos permanecerá firme até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequista ao fim da espada. Então, Moisés mantinha sua mão erguida para que o exército israelita pudesse vencer. Mas quando as suas mãos abaixadas, eles pediam. Por isso, Arão e Ur ajudou a Moisés, porque é mais fácil carregar ou dividir o peso e o trabalho com alguém do que carregar só. Lá em Gálatas 6:2 diz que leve fardo uns aos outros e assim cumpre a lei de Cristo. É claro que a grande diferença é que as pessoas não é fácil concordar com umas aos outros, mas Jesus ensinou ter caráter, harmonia uns aos outros. Por isso nós temos que ter união com os pais, filhos, irmãos, parentes, vizinhos, além de Cristo. Então, a união faz parte das nossas vidas. Então, eu e Genilson, nós temos um trabalho juntos. Isso fez parte da nossa união. Então, a união conta com a nossa vida. Então, faz parte da nossa vida a união. Também faz parte também sentimento, amor, paz, misericórdia e ter semelhança de Deus também, né? Na união. É isso, meu trabalho. Eu sou bom para apresentar na folha, ficou melhor o computador para mim, é sério. Apresentava na cartolina, só que eu estava com a folha e não é bom não, completamente não. Amém? Então, meu tema é individualidade. O meu professor é José. Amém! Amém? Bom, meu tema é individualidade. Só que antes de eu falar desse tema, como eu sou cria, né, do bispo Valdeilton, eu sou bem doido. Como ele. Eu vou aprofundando, eu pego um tema e eu quero descobrir o mais profundo dele possível, né? E eu aprofundei, pesquisei bastante, estudei muito sobre esse tema. Bom, meu trabalho começa com Carl Gustav Jung. É um filósofo, Carl, é um filósofo inglês, espírita. E ele fala, ele define individualidade como um conjunto que originaliza a pessoa e a diferença dos demais. Isso é a soma inerente da alma humana, né? Então, ele fala assim, que cada um é cada um, é diferente dos outros. Ele usa umas palavras bonitinhas, mas cada um é cada um. Tem seu nome, tem sua história. Isso ele define, essas palavras bonitinhas aqui. E ele fala que nós somos dependentes da opinião alheia. Ele fala que cada um de nós dependemos da opinião dos outros. E muitas das vezes nós vivemos por causa dessa dependência. Você veste uma roupa, você não acha que está legal, mas o irmão falou que está bonita, então você vai vestir ela. Você não está se sentindo bem, mas o outro está te achando legal, mas ele me achou legal, então vou vestir ela, e vou sair com ela. Então você perde
imagem, a sua individualidade e vive o que os outros acham que você é, mas não o que você realmente é. E ele fala também outra coisa interessante, fala que a nossa individualidade hoje é a mesma de há 3 encarnações atrás. É espírito, ele fala de encarnação. Então, ou seja, mas sempre com evolução. Ou seja, eu sou um cara calmo. Há 3 encarnações atrás, eu era calmo também. Só que eu fui evoluindo nessa minha calma. E hoje eu sou mais calmo do que há 3 encarnações atrás. Ele fala isso. Se um cara é grilado, se um cara é nervoso, há 3 encarnações atrás, ele era menos nervoso. Lascado, graças a Deus. Ele era menos nervoso. Pensa. É o que ele pensa, daqui a 3 encarnações pra frente. Vai ser impossível. Pensa o Paulinho, enjoado agora, daqui a 3 encarnações na frente, você sobrou pra você. Bom, já René Terra Nova, né, nosso apóstolo, ele fala que nós devemos viver o princípio da mordomia de Cristo e ser bons, e ser bons administradores do que Deus nos dá. Se Deus te deu uma geração grande, em multidão, grande qualidade, grande honra, você tem que saber administrar a sua geração que Deus te deu. É o princípio da mordomia. Você tem que saber gerar, você tem que saber administrar, porque se você não souber, você perde a sua geração, você se frustra, você até deixa de vir, porque você não soube administrar, você não teve sabedoria. Amém? Outra coisa que ele fala é que, sendo bons administradores, nós teremos capacidade de autogoverno, domínio próprio, saberemos semear e colher o melhor dessa terra e amaremos o nosso irmão como Deus nos amou, tendo o princípio da união, porque para ser unido temos que amar, e para amar temos que saber administrar. Amém? E isso, ele fala isso. E, bom, eu falei, mas, Juliano, o que é individualidade? Lá em Gênesis 2:20 fala que Adão deu nome a todos os animais de todas as espécies existentes na terra. Ó, você é o leão, você é o macaco, aquele não é o peixe, você é o pássaro, todos. Cada um tinha seu nome. Ah, você é água, você é o ventivi, todas as espécies. E assim Deus fez com nós. Assim Deus fez com cada um de nós. Os nossos pais deu o nosso nome, só que Deus já fez a nossa história. Deus já sabe a nossa história. Nós não somos iguais uns aos outros, nem gêmeos idênticos, até a digital deles é diferente. Então não somos iguais uns aos outros. Nossa apresentação, e a apresentação dela é muito completa, e por isso que ela fica por último. Tem muita atenção. Vamos lá, seja o que Deus Então, para quem não me conhece, meu nome é Catiele, sou aluna da Escola de Líderes do professor Júlio César, sou discípula da minha querida linda Bárbara. Então, eu trabalho sobre a Bíblia. Espada, né, gente? Tá, vamos lá.
Muitas pessoas se perguntam: será que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Só que quem realmente tem fé acredita que ela é a palavra de Deus para o homem. Então temos que ler a Bíblia para nós termos o conhecimento sobre ela. A palavra Bíblia deriva do grego Biblion, que se diz conjunto de livros. A Bíblia tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento